O território ele é fundamental de ser compreendido porque, de certa maneira, nós somos pessoas completamente territoriais. E, entretanto, a gente não pode pensar no território em si mesmo como objeto de análise, mas a gente tem que entender as formas de uso do território. Quando a gente pega, por exemplo, uma metrópole que nem São Paulo, ela é responsável por 18% do PIB e ela ocupa uma superfície de 0,1% do território nacional. E se a cidade é aqui prioritariamente a geradora de riqueza, é a gente perceber onde e como essa riqueza se dá na própria cidade. A nossa Constituição diz que todo mundo tem direito à propriedade privada. Uma metrópole como São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes, cerca de um terço, 6 milhões e pouco, vive em condições subnormais. Significa o quê? Ou em habitações muito precárias, ou em situação de superpopulação, como em cortiços, ou vivendo em favelas, em áreas sem provisão de saneamento básico e coisas assim. E algo que historicamente sempre aconteceu, né? Que é, enfim, o avô morre, passa a casa para o filho, que morre, passa a casa para o pai, assim por diante. Esse processo de transmissão das propriedades está se prolongando. E isso, associado a um quadro de alteração da composição familiar, ou seja, cada vez famílias menores, não só nas classes ricas, mas também nas classes pobres, isso está gerando que os territórios mais consolidados da cidade venham demonstrando um quadro de perda populacional. A metrópole de São Paulo tem um déficit de cerca de 620 mil unidades de habitação, que é bastante alarmante, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar os dados dos imóveis já existentes na cidade, que estão subutilizados, alguns, inclusive, abandonados, a gente repara que tem cerca de 520 mil imóveis nessa condição em São Paulo. Essa propriedade tem que cumprir uma função social. E há um departamento dedicado ao controle da função social da propriedade dentro da Prefeitura de São Paulo, que detectou mais de 1.250 imóveis subutilizados em São Paulo, totalizando algo em torno de 2 milhões de metros quadrados. Significa o equivalente, por exemplo, a 80 mil unidades de habitação, de aproximadamente 50 metros quadrados cada. Quando a gente vê que esses investimentos são feitos de forma desigual pelo território, a gente percebe que, então, as políticas públicas que definem aonde esses investimentos vão ser feitos são determinantes do acirramento, né, desse quadro de desigualdades ou são determinantes para a mitigação desse quadro de igualdades. Se São Paulo já está produzindo 18% do PIB, imaginem se São Paulo fosse uma cidade cujos investimentos fossem melhor aproveitados, fosse uma cidade mais equilibrada, menos desigual e que oferecesse oportunidades tanto de vida quanto de produção melhor para todos os seus habitantes.